nós seguimos falando sobre saúde e agora vamos falar sobre gastroplastia ou cirurgia bariátrica. É uma plástica no estômago que tem como objetivo reduzir o peso das pessoas. Muita gente está acima do peso, mas fica a dúvida em que casos a bariátrica é indicada. E está aqui conosco nos estúdios o cirurgião bariátrico e de aparelho digestivo, doutor André Bigolin. Doutor, muito obrigado por estar ao vivo aqui com a gente. Vamos começar com essa pergunta: em que momento eu sei que essa cirurgia é efetivamente eficaz? Olha, eu tenho que fazer cirurgia bariátrica, é a indicação correta? Com certeza. Primeiro, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu sou um filho da casa, um egresso da UBRA. Tá, então que privilégio. Sou muito feliz em voltar aqui para conversar com vocês sobre um tema extremamente importante. Né? Principalmente, estava ouvindo vocês falar notícia de coronavírus, um tema extremamente importante nos dias de hoje, que é falar sobre saúde. Saúde, bem-estar e obesidade, que é uma doença, merece muito a nossa atenção. Quando a gente fala em obesidade como doença, a cirurgia bariátrica nada mais é do que um tratamento digno e extremamente eficaz para os casos mais graves de obesidade. Ela não deve ser o primeiro tratamento, muito menos o último tratamento a ser escolhido pelo paciente, mas com certeza a gente vai oferecer a cirurgia bariátrica para alguns pacientes que preenchem alguns critérios. Nós basicamente utilizamos o IMC, que é o índice de massa corporal. Muito fácil de calcular, qualquer um pode calcular o seu IMC, né? O peso dividido pela altura ao quadrado. Pacientes que se encaixam na obesidade grau 3, que seria mais de 40 de IMC, esses pacientes têm por si, porque a obesidade já traz um risco enorme à sua vida, uma indicação de fazer cirurgia bariátrica. Mas agora, como nós descobrimos ao longo dos anos que a cirurgia bariátrica tem um potencial importante no tratamento de doenças, nós indicamos cirurgia bariátrica também para pacientes com uma obesidade a partir do grau 2, que seria um IMC a partir de 35. É claro que hoje em dia as evidências científicas mostram que o benefício é tão importante em algumas doenças que em alguns casos bem selecionados de pacientes diabéticos, nós oferecemos a cirurgia bariátrica para pacientes com obesidade inicial. Mas aí com o objetivo não de reduzir o peso, com o objetivo sim de a gente estar tratando uma doença grave e silenciosa que é o diabetes. Não tenho dúvida. Bom, você de casa, pelas palavras do doutor, já sabe que é um dos problemas que a gente enfrenta no Brasil, a obesidade, também a obesidade infantil é outro problema, e a gente está vendo nas comorbidades, por exemplo, o quanto a obesidade, o diabetes, tem se refletido na mortalidade com o novo coronavírus. Então, como o tema é extremamente relevante, eu quero chamar a sua participação. Qualquer dúvida a respeito da cirurgia bariátrica e dos métodos que são utilizados para combater a obesidade, você pode mandar a sua pergunta e a sua dúvida para o 99588-2374, esse é o nosso WhatsApp, tá na tela, 99588-2374, vou pedir pro pessoal colocar então, ou então pelo Facebook, facebook.com/ubratv. Doutor, é possível que a cirurgia bariátrica use outros métodos menos invasivos? A gente sabe que é uma cirurgia invasiva, uma cirurgia que tem seus riscos. A gente tem imagens, eu vou pedir para colocar na tela, como, por exemplo, a alternativa robótica hoje já é viável, por exemplo? Com certeza, né? Ao longo dos anos nós evoluímos muito na questão de tecnologia, né? A gente pode ver que o celular não sai da nossa mão, não sai do nosso bolso, né? E nós estamos trazendo isso, trazendo essa segurança, trazendo essa informação para a cirurgia bariátrica, tá? Então, o que acontece? Hoje já é a nossa prática realizar a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, onde a gente realiza pequenos furos na barriga do paciente e consegue realizar a cirurgia toda através dessas pequenas operar incisões. vesícula, né? Que faz a mesma coisa, né? Exatamente igual, exatamente igual. Hoje em dia a gente quase não faz mais a cirurgia aberta, né? Não tem mais indicação. A nossa segurança é muito maior quando a gente está vendo numa câmera que amplifica completamente a minha visão e me dá muito mais detalhamento do procedimento.
No que se refere à cirurgia robótica, ela é muito semelhante à videolaparoscopia, mas eu faço ela por pequenas incisões. É o senhor aqui na foto, doutor? Isso. Essas são cirurgias minhas, né? Cirurgias que nós realizamos no Hospital Moinhos de Vento, onde nós temos o programa de cirurgia robótica, né? E é muito interessante, vocês podem ver, esses são os braços do robô, vocês estão vendo, o pessoal está acompanhando, e eu fico ali, eu estou operando ali completamente longe da cama cirúrgica. Ou seja, eu estou comandando o robô vai reproduzir os meus movimentos com uma delicadeza muito maior do que a que eu realizo, né? Mas o robô é que está operando o paciente. Eu estou apenas mandando as informações. E essa tecnologia nós temos disponível aqui sim para oferecer para os pacientes. Bom, qual é o resultado disso tudo? Não é só ser operado por um robô, né? Não é só por isso, mas é que isso traz uma recuperação pós-operatória melhor para o paciente. Certo. Hoje em dia, os pacientes que fazem cirurgia ficam 2 dias internados no hospital apenas. Doutor, nós temos uma pergunta, né, Luiz Gustavo? Isso, qual o período de recuperação, pergunta o Leandro Nascimento, de Viamão, por exemplo, a laparoscopia, a recuperação é muito mais rápida do que uma cirurgia antiga, por exemplo, a método tradicional. É incomparável, até agradeço o Leandro a participação. A recuperação da videolaparoscopia é muito mais rápida, né? Hoje eu acabei de ver os pacientes que eu operei ontem, né? Eu operei ontem à tarde e eles vão embora amanhã de manhã. Opa! Né? Paciente caminhando sozinho, tomando banho sozinho, já tomando os líquidos no primeiro dia de pós-operatório. Sim. Né? Então, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, nós temos que entender... É menos agressiva dessa forma, né? Você não agride o corpo, né? Extremamente menos agressivo. Mas não é só a videolaparoscopia que traz esse resultado para nós. O que a gente tem que entender é que é todo um protocolo de segurança que envolve o procedimento cirúrgico, que ele deve ser sempre realizado para que a gente consiga atingir esse resultado. E liberar o paciente para casa mais cedo, devolver ele precocemente às suas atividades de trabalho e tudo mais, é só uma consequência da segurança com que a gente vai fazer cada etapa do tratamento. Doutor, nós sabemos que é uma doença, a obesidade mórbida, por exemplo, é uma doença que afeta psicologicamente. A pergunta é: tratamento psicológico antes, durante e depois, né? Porque você tem que se reeducar na sua forma de se alimentar, por exemplo. E isso pode gerar, eu conheço pessoas que ficaram com humor diferente depois da cirurgia, né? Com certeza, tá? Com certeza. A cirurgia bariátrica, ela exige uma equipe multidisciplinar para dar um suporte para o paciente. A doença é muito grave. E eu costumo dizer que a doença é multifatorial. Ela atinge a vida pessoal do paciente, pequenos prazeres da vida são tomados do paciente, como cruzar as pernas, brincar com os filhos. Então ela atinge a vida pessoal, atinge a vida profissional. Nós temos resultados comprovando que a obesidade impacta no desempenho profissional das pessoas, atinge a saúde. Isso com certeza exige um tratamento multiprofissional para a gente poder dar o suporte para o paciente e entender a troca de valores que vai ser fundamental após a cirurgia. Ganharemos responsabilidades, porém a gente tem que entender que essas responsabilidades valem a pena a partir do momento que a gente vai ter uma vida muito melhor. Doutor, a gente tem uma participação pelo 99588-2374, pelo WhatsApp. A Nelly, ela diz o seguinte, estou assistindo o programa, eu tenho diabetes, sou hipertensa e preciso de uma cirurgia bariátrica. Estou na fila há 5 anos, a fila do SUS e nada. Tenho 48 anos e peso 125 quilos. Ela mora na cidade de Viamão. A situação no SUS hoje é uma operação oferecida, uma cirurgia oferecida pelo SUS e, pelo jeito, a fila parece não ser pequena. Isso é uma triste verdade, tá? Nós temos hoje no Brasil, se nós formos ver, 3 milhões de candidatos à cirurgia bariátrica. 3 milhões? De candidatos à cirurgia bariátrica. E no SUS são feitos menos de 300 mil cirurgias por ano. Mentira, menos de 30 mil cirurgias no ano. Então é muito pouco. A gente nunca vai conseguir, com o que é oferecido de tratamento, dar conta dessa demanda. E além do que, a gente tem que entender o seguinte, né?
a obesidade vem crescendo. Hoje nós já temos 17% da população brasileira com obesidade, não é acima do peso, é obesidade. 50% acima do peso. E quando a gente olha para as nossas crianças, a gente vê que a obesidade é algo muito mais prevalente. Então o que a gente tem que entender? 32% é o último número que eu tenho de obesidade na infância. No mundo é 33%, exatamente. Tá? Talvez no Brasil eu não tenha esses dados exatos, mas pode ser ainda 32 maior. 32 é o dado que eu tinha brasileiro. Ótimo. Então, para a gente ver, 1/3 das crianças hoje tem obesidade. Então, quantas pessoas vão ter obesidade no nosso futuro? As estimativas são bem preocupantes. E a gente entendendo que a cirurgia bariátrica é um método extremamente eficaz para prevenir essas doenças, como ela mesma falou, hipertensão, diabetes, obesidade, para tratar essas doenças, deveria sim haver um acesso maior, mas infelizmente a gente não tem esse acesso garantido. A relação da cirurgia bariátrica com outras cirurgias, a gente sabe que na obesidade o corpo praticamente se transforma, né? E há, por exemplo, o excesso de pele após a cirurgia, após a gente perder 50, 60 quilos. Sempre vai haver um complemento com outras cirurgias, fora a retirada desse excesso de pele, outras cirurgias também podem andar acompanhando junto à cirurgia bariátrica? Isso é importante, né? O que acontece? Quando a gente fala em que cirurgia bariátrica não é estética, isso é uma grande verdade, tá? Mas eu digo assim, ela não é só estética, ela é também estética. Por quê? Porque a estética está no nosso bem-estar. Sim. Né? Autoestima, né? Autoestima, né? Ela é uma opinião muito pessoal, quem eu acho bonito ou não, né? Então, a gente se sentir bem com o nosso corpo, né, pode sim melhorar uma questão de estética, e a cirurgia bariátrica traz isso. Em muitos casos, os pacientes perdem 50, 60. Eu tenho pacientes que perderam 100 quilos. Aí tu imagina o seguinte, esse paciente vai ter sobra de pele. E nesses casos a gente estimula no momento adequado a realizar a cirurgia bariátrica para estar incrementando ainda mais a qualidade de vida desses pacientes. Não consigo fazer a conta aqui, mas Carlos, enche tela aí. O doutor já vai fazer agora ao vivo aqui. Ele diz o seguinte, doutor, eu tenho 1,70 m de altura e meu peso é 102 quilos. Devo fazer a cirurgia? O que o senhor me diz? Perfeito. Inicialmente ele falando... está calculando o IMC, né? Já calculei aqui. Já calculou, tá? Sabe tudo. O que acontece, tá? Inicialmente, eu nunca vou dizer para um paciente se ele tem que fazer cirurgia bariátrica ou não, apenas olhando o seu peso. Sim. Né? Porque o peso pode ser muito musculoso, por exemplo, e ser pesado porque ele tem muitos músculos. Sim. Né? Então a gente tem que entender o contexto da doença em que ele se apresenta. No caso dele, ele está na obesidade grau 2 inicial, 35,2 de IMC. Ou seja, temos que acender uma luz de alerta e a cirurgia bariátrica pode ser uma opção, no caso dele, de tratamento, desde que a gente entenda o contexto da doença e desde que ela já tenha trazido alguma doença para o Carlos, né? Carlos de Viamão. Carlos de Viamão, é isso aí. Cachoeirinha, Carlos de Cachoeirinha, perdão aqui, Carlos de Cachoeirinha. Tem mais um, Marissa, não? Não? Luiz Gustavo. Bom, eu acho que a gente tem que entender, para finalizar, doutor, já agradecendo a sua presença e a sua atenção, de que a obesidade é um assunto muito sério e agora, com o novo coronavírus, com essa relação, a gente tem que estar muito atento e começar a atuar antes da cirurgia, para evitar que a cirurgia não é a primeira alternativa, a gente tem outros métodos antes, correto? Correto, perfeito. E quando a gente fala em coronavírus, né, eu tenho uma coisa muito importante para falar. Nunca antes foi tão importante a gente ver como a obesidade pode atrapalhar a vida das pessoas. A obesidade hoje, exceto a idade, é o principal fator de risco para as pessoas desenvolverem uma infecção grave pelo coronavírus. Então, cuidar da saúde, ter uma saúde em dia, nunca foi tão importante. Pessoal, e o nosso objetivo quando a gente avalia um paciente não é operar o paciente. O nosso objetivo é tratar uma doença, eliminar a obesidade. Se para isso nós precisarmos operar, que assim seja, porque o risco da cirurgia compensa o benefício do tratamento. Mais uma vez, obrigado, doutor.